Muito bem, queridos irmãos, nós estamos iniciando mais uma quarta-feira de estudos expositivos da Palavra de Deus. E eu quero saudar todos vocês que estão aqui nesta quarta-feira e aqueles que nos acompanham pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Como eu disse, hoje sequência a nossa série de exposições no livro do profeta Abacuque. Já estamos adentrando aqui no terceiro estudo da nossa série. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, abençoe as nossas vidas e nos traga a compreensão da sua palavra e da sua vontade para a nossa vida. Antes de tudo, vamos fazer uma oração, curvar a nossa fronte e buscar ao nosso Deus. Ó Pai bendito, obrigado por nos reunirmos mais uma quarta-feira. Ó Deus, e nós lhe pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga a iluminação da mente e do entendimento para compreendermos a Tua vontade e aplicá-la às nossas vidas, ó Pai. Nos abençoe, abençoe aqueles que nos acompanham, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, então, dando início ao nosso estudo, eu lhe convido, antes de abrir a palavra de Deus, no primeiro capítulo ainda do profeta Abacuque, versos 12, faremos a leitura até o capítulo 2, verso 1. Mas antes, deixa eu dar fazer um breve resumo aqui do que nós temos visto até então. Abacuque, ele se dirigiu para Judá e ele profetizou no final do período do Reino do Sul, de Judá. Nós não temos muita certeza exatamente do período em que ele viveu. Provavelmente, talvez no final do reinado de Josias e depois dos reis Joaquim e Zedequias, no tempo em que a nação estava à beira de um colapso. Como eu disse, provavelmente ele foi contemporâneo de Jeremias, talvez um pouquinho antes, porque o rei Josias, aquele rei que fez uma reforma em Judá, ele reinou do ano 640 ao ano 609. Logo ele foi substituído por Joaquim, que reinou de 609 a 598 a.C. Depois o seu filho Joaquim assumiu, mas apenas por 3 meses, em 598, e substituído então pelo último rei de Judá, Zedequias, que foi até a queda de Jerusalém. Então nós não temos muita certeza, mas talvez no final do reinado de Josias, ou talvez mais perto de Joaquim e Joaquim e Zedequias. Mas foi no final do período de Judá. Quando Abacuque ele examinava a terra de Judá, e em seguida observava o cenário internacional da sua época, Abacuque se via lutando com alguns problemas. Havia muita maldade propagada entre o povo de Deus e muito espaço de pecado entre os ímpios, de manobra, e Judá havia esquecido da lei de Deus e não havia aprendido com os seus irmãos, com os erros da tribo do norte, que já haviam sido deportados e nunca mais voltaram para suas terras pelos assírios, a antiga potência mundial. Houve uma época de reforma em Judá, com Josias, no ano 621, mas com a sua morte em 609 se encerrou a época de reforma e os ímpios pareciam estar prevalecendo tanto dentro de Judá quanto fora de Judá, e o povo haveria de passar pelo juízo de Deus. Nabucodonosor estava prestes a atacar Judá e atacar o Reino do Sul. Era a nova potência mundial, suplantando os assírios. E então Abacuque, observando todo aquele cenário, ele se queixa e ele questiona a Deus, que nós vimos no estudo anterior. O primeiro questionamento do profeta vai dos versos 2 a 11. O profeta questiona a Deus a respeito de Judá, do pecado. Em seu drama pessoal, por que Deus não ouve as minhas orações e por que Deus então não toma uma providência quanto aos pecados de Judá, quanto à maldade que há no meio do povo? Talvez ele esperava uma reforma de Deus, uma espécie de intervenção divina para eliminar o problema, o mal de Judá, que caminhava para a morte por conta dos seus pecados. O afastamento de Deus. E por que Deus parece indiferente, então,
e não corrige, não refreia os pecados do seu povo. O profeta tem uma crise, um drama pessoal. E Abacuque, então, manifesta o seu drama pessoal. No verso 2, depois ele traça o perfil da decadente situação de Judá, o que seria lamentável. Ele diz que havia opressão em Judá, a iniquidade, a destruição, a violência, a sociedade havia se corrompido, e por conta disso, dos seus pecados, a lei se afrouxava, a justiça não se manifestava, a justiça era torcida, e ele questiona a Deus, ele grita a Deus: Senhor, eu grito violência, e o Senhor não me responde. Então, dos versos 5 a 11, do capítulo 1, nós temos a primeira resposta de Deus. Deus se dirige a Abacuque e ele fala dos seus planos de julgamento. Ele vai punir o pecado em Judá, ele vai intervir, mas de uma maneira que Abacuque talvez não esperava. Ele fará isso através dos caldeus. Deus responde a Abacuque ordenando que ele olhe para o cenário internacional da sua época, porque era de lá que viria a resposta. O profeta estava inquieto, angustiado com o silêncio de Deus, mas quando Deus responde, revelando-lhe que o juízo era iminente, a surpresa então o deixa aflito, que fica por conta dessa revelação de que os babilônios seriam instrumentos da justiça de Deus. Deus suscitaria os caldeus, que invadiriam a terra da promessa onde eles estavam, para disciplinar o seu povo. E o próprio Deus faz uma descrição de quem são os caldeus. Ele diz que a descrição dele causaria dois sentimentos: espanto no povo, porque viria contra as expectativas de Abacuque, e também incredulidade, no sentido de que eles não poderiam crer em uma nação pagã perversa disciplinando o seu povo. E Abacuque então fica perplexo e faz o segundo questionamento, uma queixa a Deus. E é isso que nós veremos nessa noite. A reação do profeta à resposta de Deus. E é o texto que nós leremos. E esse é o segundo questionamento, que vai do verso 12 ao capítulo 2, verso 1. O questionamento é o seguinte: como um Deus, então, justo e santo, como eu posso conciliar isso? Pode usar uma nação pagã e perversa como a Babilônia como seus instrumentos de juízo ao seu próprio povo escolhido? Como isso pode? Esse é o questionamento do profeta. Mas vamos ler junto o texto da palavra de Deus. Verso 12 do capítulo 1. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Verso 17. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Esse é o texto, é a perícope de hoje. Aqui Abacuque se pergunta a respeito da justiça de Deus, por enviar os ímpios e cruéis babilônios como seus instrumentos de juízo ao seu próprio povo. Ele pergunta a respeito do reinado justo de Deus sobre as nações e fica esperando uma resposta de Deus. Está no capítulo 2, verso 1, que nós lemos. Então, a divisão, a estrutura, ela é simples, ela é a seguinte. No verso 12, Abacuque, ele se dirige a Deus e ele reconhece os seus atributos divinos, o ser de Deus, a essência do que Deus é. Ele se dirige a Deus assim. Em segundo, depois dos versos 13 a 17, nós temos a queixa do profeta. Abacuque expõe as suas crises
teológicas diante de Deus, as suas perplexidades. Então, no capítulo 2, verso 1, ele se põe na torre de vigia, aguardando a resposta de Deus. Vamos para o primeiro ponto, verso 12. Acompanha aí na sua Bíblia. Ainda estamos utilizando a versão Almeida Revista e Atualizada, para aqueles que estão nos acompanhando a partir de agora. Verso 12, Abacuque então se dirige a Deus reconhecendo os seus atributos divinos, o seu ser e o que ele é. Não és tu, Senhor, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. O Senhor, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Aqui Abacuque, em reação à resposta de Deus, ao seu questionamento, primeiro, ele começa a sua oração com uma pergunta retórica. É uma pergunta, mas com base no que ele tinha ouvido de Deus. Uma pergunta que reconhece, ao mesmo tempo, os atributos de Deus. Então, por conta da resposta de Deus, ele diz assim: ó Senhor, não és tu desde a eternidade? Deus havia dito que levantaria os caldeus para julgar, disciplinar o seu povo, contrariando talvez as expectativas do profeta, que Deus viria de outra forma, mas não utilizando um povo ímpio. E ele diz: Senhor, não és tu desde a eternidade? Então, esse é o primeiro atributo que ele revela do ser de Deus, que Deus é eterno. Diferentemente dos deuses pagãos, inclusive dos caldeus, que eram obra das mãos de homens, Senhor, tu não és desde a eternidade? Tu não és aquele que não é criado. O Deus de Israel não foi criado. Ele é o Criador, ele não foi produzido por imaginações humanas. Ele é de eternidade a eternidade, ele sempre existiu. Ele é alguém que não tem começo, porque ele é eterno. Então, em sua pergunta, ele afirma os atributos exclusivos de Deus. Ó Senhor, tu não és desde a eternidade? Esse é o primeiro. O segundo, ele diz que Deus é Senhor. Tu és o Senhor. Tu és, a palavra aqui é o tetragrama, que é o nome pessoal de Deus, o Deus da aliança, Yahvé, ou Yahweh, ou Yehoah, dependendo da pronúncia. É o Deus autoexistente, o Deus que quis se revelar ao seu povo. Aqui é o nome pessoal pelo qual ele se revelou a Moisés e aos patriarcas, o único Senhor, aquele que é soberano, que é absoluto em seu ser, governador do mundo, que levanta reis e remove reis. E aqui Abacuque, perceba que o profeta se refere a ele não só como o Senhor, o Deus que havia feito um pacto com o seu povo, mas ele é um Deus pessoal. Tu és o meu Deus. Ele não é um Deus distante, estagnado em uma galáxia, mas ele é pessoal, ele se relaciona com o seu povo. Ele se revelou para que nós andássemos com ele, para que nós o conhecêssemos. É o Deus verdadeiro que se revelou para o seu povo se relacionar com ele. Então ele é Senhor. Esse é o segundo atributo que Abacuque revela de Deus aqui. O terceiro é que ele é santo. Veja ainda no verso 12. Ele é puro, ele é santo em seu caráter, não há nele trevas nenhuma. Ele vai dizer no verso 13 que ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. E o quarto, que ele é imutável. Tu és a rocha, que ele é a rocha do seu povo. Veja aí o texto, ainda no verso 12. O texto diz assim: não és tu, Senhor, a que não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha. Tu, ó rocha. O termo rocha aqui é um termo que provavelmente Abacuque se utiliza de Gênesis 49, 24, na bênção de Jacó, o patriarca, aos seus filhos. Ele diz que Deus é a pedra de Israel, e também em Deuteronômio 32, no Cântico de Moisés, onde Deus é referido como a rocha do seu povo, no sentido de que ele não é apenas eterno, mas ele nunca muda. Ele é firme e ele permanece o mesmo em seu ser, em seus atributos. Ele é imutável. Ele é um Deus imutável. E por isso traz segurança e traz proteção ao profeta na sua oração. Tu não és desde a eternidade, Senhor. Tu não és a rocha imutável. Então, esse é o argumento de Abacuque. Perceba que ainda no verso 12, que Abacuque, em virtude da revelação do ser de Deus, da essência do que Deus é, isso traz segurança para ele. Perceba aí, ele diz: não morreremos.
não morreremos. Talvez uma tradução um pouquinho melhor, a NVI nos ajuda, ele diz: Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Ou seja, o que o profeta está dizendo aqui é que ele reconhece que Deus havia designado os babilônios para executar juízo no mundo agora e Deus havia os estabelecido para instrumentos de disciplina sobre o seu povo, rebelde e desobediente à aliança. Todavia, isso não significava que seria o fim do povo. Nós não morreremos, Senhor. Nós não morreremos, porque Tu és desde a eternidade, Tu és o Senhor que fez uma aliança conosco, Tu és a rocha imutável, que é imutável no seu ser. Ele raciocina dessa maneira quando ele argumenta que nós não morreremos, quando ele contempla os atributos de Deus, o ser de Deus, que Ele é eterno, que Ele é santo, que Ele é imutável. E porque Ele é imutável no seu ser e nas suas promessas, em seus propósitos, e porque Ele havia chamado esse povo e havia feito um pacto com esse povo, portanto, apesar da disciplina que viria, no final o povo não seria destruído, o povo não seria extinto. Então essa descrição do profeta revela a segurança e revela a confiança em Deus. Então esse é o primeiro ponto do profeta no verso 12. Abacuque se dirige a Deus, reconhecendo os atributos de Deus, o ser, a essência do que Deus é, e então ele manifesta a sua segurança em Deus. Em seguida, nós temos então a perplexidade do profeta, a crise teológica do profeta. Ele expõe isso. São 4 pontos aqui. Verso 13 é o primeiro. Primeira crise: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que profedem perfidamente? Perfidamente de maneira traiçoeira. E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, a primeira crise dele, perplexidade, é essa. Um Deus santo que se utiliza de um povo ímpio para julgar o seu povo. Como um Deus santo pode usar uma nação pagã e perversa como a Babilônia como seus instrumentos de juízo ao seu povo escolhido? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, não podes contemplar. Por que toleras aqueles que agem traiçoeiramente? Senhor, Tu és santo. Tu não podes contemplar o mal sem odiá-lo. A Tua santidade repudia o pecado. Portanto, por que toleras este povo? Por que toleras os caldeus? Por que toleras o pecado no mundo? Por que toleras aquele que age perfidamente? Os babilônios eram cruéis, eram perversos e traiçoeiros. Como podes usá-lo como instrumento de disciplina ao seu próprio povo? A crise teológica de Abacuque é a seguinte: como conciliar a santidade de Deus com as ações de Deus? Como ele pode permitir o mal e ainda continuar sendo santo? Eu sei que muita gente deve ter essas dúvidas até o dia de hoje. A verdade é que os caldeus, eles eram apenas instrumentos nas mãos de Deus. Mas o ponto de Abacuque é como entender isso com o caráter santo de Deus. E o que ele parece estar dizendo aqui, nesse primeiro questionamento, é que a santidade de Deus, ela deveria tê-lo impedido de usar um instrumento tão perverso como os caldeus para cumprir os seus propósitos de disciplinar o seu povo. Então, por que um povo perverso como este não foi punido ainda? Se tu é tão puro de olhos que não podes ver o mal e a tua santidade, como conciliar isso? A segunda está no verso 13, na parte B. Abacuque ele fala da balança da justiça. E tu te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, aqui ele questiona: como a balança da justiça pode estar equilibrada, Senhor, quando um povo mais ímpio destrói um povo que é menos ímpio ou mais justo do que ele? Os caldeus eram traiçoeiros e agiriam traiçoeiramente para destruir a nação de Judá por conta dos pecados deles mesmos. Mas Judá era menos pecadora, por assim dizer, menos corrupta e cruéis do que os próprios babilônios. Seria justo a balança da justiça? Eu pergunto mais uma vez, quantas vezes você tem se perguntado isso? Nós temos nos questionado, não é, irmãos?
esse tipo de pergunta e de questionamento, crise interna nossa, particularmente nesse mundo em que nós estamos vivendo. A terceira crise dele é sobre a providência de Deus. Está no verso 14 e 15. Ele diz assim: a tolerância de Deus para com os babilônios reduziria os seres humanos, aqui figuradamente, à condição dos peixes e répteis, sem defesa, amparo e governo sobre eles. Então, vamos ver primeiro a sequência aqui do texto, do verso 13 aqui, quando ele diz assim: por que toleras e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Um Deus santo utilizar um povo ímpio, verso 13, e a balança da justiça, verso 13, parte B. E agora, como tu toleras um povo ímpio como os babilônicos, isso seria reduzir os seres humanos a uma condição sem defesa, sem amparo e sem governo. Veja a sequência aí, verso 14. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e se ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. A pergunta tem esse sentido aqui. Como o Senhor pode permitir os babilônios tratarem tão cruelmente a humanidade? Por que toleras este povo? Fazendo isso, o Senhor permite o caos entre as nações. Os homens se tornam como os peixes e os répteis sem amparo, ou sem governo por ninguém, sem liderança, tornando-se presas, capturáveis pelos seus captores. Porque os babilônios, como pescadores, é isso que ele quer dizer, eles levantam os povos com um anzol, pescam de arrastão com as suas redes e juntam as nações em suas redes e passam ainda a se alegrarem com isso, com a desgraça dos povos. E os babilônios faziam isso mesmo. Irmãos, eles faziam isso. Os babilônios se alegravam, faziam festas quando entravam nas cidades, quando eles arrastavam os povos como peixes na rede. E o fim dos judeus, do povo de Judá, estaria próximo, seria o próximo alvo deles. E Deus, aqui, irmãos, por conta dos pecados do seu povo, fez de Judá, ia fazer de Judá por um tempo, pessoas sem amparo, sem liderança. Eles se tornariam como peixes do mar ou répteis sem a capacidade de se livrarem do pescador ou do caçador caldeu. Deus estava entregando nas mãos o seu povo nas mãos dos caldeus. Os judeus seriam apanhados como peixes, com anzóis e redes de arrastão. Mas Abacuque ele tenta em sua mente conciliar isso com os atributos de Deus, descrito no verso 12. Tu não és santo, justo, desde a eternidade, imutável, rocha, tu és Senhor. Então, esse é o terceiro argumento dele. O quarto, Abacuque questiona se Deus não intervir, toda a atividade vergonhosa e perversa dos babilônios, aconteceria duas coisas. Se Deus não intervisse, eles não parariam, seguiriam adiante, e segundo, a sua idolatria seria aguçada, reforçada ou aquecida, que era uma prática que o próprio Deus rejeitava. Então, veja aí versos 16 e 17. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Verso 17. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então, esse é o ponto. Por isso, Abacuque está dizendo, porque eles estão saqueando e pescando as nações como pescadores e caçadores, como presas, e como ele havia dito antes, porque o Senhor tolera isso, fazendo com que os homens se tornem semelhantes a presas sem governo, sem meio de defesa. Abacuque diz, eles, os babilônios, por isso, verso 16, eles continuam na adoração falsa deles. Eles oferecem sacrifício e queimam incenso. Eles fazem toda essa crueldade com os povos e ainda divinizam a si mesmos. Divinizam os seus exércitos, o poder dos seus exércitos, os seus falsos deuses. Isso, Senhor, acabará reforçando
aquecendo ainda mais, aguçando ainda mais as práticas pagãs deles, idolátricas deles. E sempre foi condenável aos teus olhos. Por isso, verso 16, eles oferecem sacrifício à sua rede e queimam incenso à sua varredora. Por isso eles fazem isso. Abacuque está estarrecido, porque os inimigos que prevalecem no mundo da sua época e já atacariam Judá eram cruéis. Eles cultuavam a si mesmos, eram arrogantes e soberbos, idólatras. Nós vimos no verso 11, no estudo anterior, no encerramento da sessão, que diz que a força deles era o seu Deus. Eles divinizavam seus exércitos e a si mesmos. E Abacuque está em crise. Então esse é o primeiro ponto. Um reforço seria, se Deus não intervisse, da atividade idólatra deles. Verso 17, ele diz, se o Senhor não intervir, eles continuarão esvaziando as suas redes e destruindo sem misericórdia as nações. Eles esvaziam as redes e eles enchem novamente as redes deles, saqueando riquezas, enriquecendo a sua porção. Ou seja, vivendo em conforto e desfrutando de iguarias. E continuando na idolatria desenfreada deles. Abacuque queria saber, então, como Deus, que ele descreveu no verso 12, permitia que a maldade, a impiedade, toda a atividade dos babilônios seguisse adiante sem ser refreada. Porque eles continuarão em suas campanhas vergonhosas. Eles continuarão. Então, essa é a segunda oração de Abacuque. Essa é a segunda oração de Abacuque. A segunda queixa do profeta, onde ele revela a sua perplexidade, crise teológica, diante da resposta de Deus ao seu drama pessoal. Ele expõe a sua causa tentando entender de Deus uma posição compatível com o seu caráter santo e os seus atributos que ele mencionou no verso 12. Então, capítulo 2, verso 1, no último ponto aqui, agora o profeta ele encoraja a si mesmo a esperar por uma resposta de Deus. Veja aí no verso 1 do capítulo 2. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Por-me-ei na torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei. São termos militares por conta do próprio contexto desse livro, é claro, que figuradamente refletem Abacuque se colocando num estado de espera e resposta de Deus, que ele queria da sua queixa. Ele se coloca como vigilante, atento que observava as nações da sua época, ansioso pela resposta, e ele vigia para ver o que Deus lhe diria. É muito importante isso. Isso é muito importante, irmãos, porque ele perceba aqui que Abacuque não somente ora, mas ele espera, expectante a resposta de Deus, por uma resposta à sua queixa, o que indica aqui a sujeição do profeta a Deus. Ele ora, ele apresenta sinceramente, não era um questionamento aberto, desafiando a Deus, mas sinceramente diante de Deus. Então, ele, em expectativa, ele espera a resposta de Deus e se coloca em sujeição ao próprio Deus. Então, concluindo aqui, caminhando para a conclusão, é isso que Abacuque faz na perícope de hoje. É o segundo questionamento do profeta. Primeiro, ele se dirige a Deus, então, por conta da resposta de Deus, reconhecendo os atributos de Deus, o ser de Deus, a essência, aquilo que Deus é. Ele é eterno, ele é Senhor do universo, que havia feito uma aliança com seu povo, que era santo e que era imutável. Como então a queixa do profeta, na sua crise teológica, como então um Deus santo se utiliza num povo ímpio? E a balança da justiça te calas quando aquele que é mais injusto devora aquele que é mais justo? E a providência de Deus, a tolerância para com os babilônios, reduziria os seres humanos à condição de peixes e répteis sem amparo e sem governo. E também ele questiona se Deus não intervisse. Então a atitude dos babilônios seguiria adiante e a prática idolátrica deles seria aguçada, reforçada na sua idolatria. Eu queria concluir aqui com algumas aplicações do nosso estudo de hoje. Caminhando para o final. Eu preciso aproveitar o ponto aqui, que é a minha primeira aplicação. Eu
Deus irá respondê-lo. Deus irá responder ao profeta, o que nós veremos a partir da semana que vem, que é a resposta de Deus. Mas me deixe pelo menos responder aqui alguma coisa a respeito do mal no mundo. Pelo menos uma síntese pelo tempo que nós temos aqui. Essa é a minha primeira aplicação. Os atributos de Deus e a origem do mal. E a crise teológica do profeta que se forma em uma queixa. Abacuque não é tão diferente, irmãos, de tantas pessoas como muitos de nós estão perplexas com o mundo que nos rodeia. Pessoas que pensam onde Deus está, por que Deus não me responde, Deus não me ama, por onde Ele anda então, ou por que não faz algo rápido nesse mundo, com tanta maldade, tanta perversidade que há nesse mundo, a respeito de tanta dor, de tanto sofrimento, injustiças, opressões, guerras, doenças, como essa pandemia que nós estamos enfrentando, que atormentam a humanidade, tantas pessoas passam por sofrimento. Se Ele é soberano e tem poder, por que Deus não se pronuncia? Ou se Ele é amor, por que Ele não intervém então? Este problema, ele é um problema é uma área da teologia que nós denominamos apropriadamente. Então as pessoas se perguntam, de onde vem o mal? Porque se o mal existe, então ou Deus não existe, ou Ele não é todo-poderoso, ou Ele não é bom. Porque o mal existe, isso é uma realidade. Mas então, Deus não é bom, ou Ele não é todo-poderoso, ou se Ele existe, porque Ele permite tanta maldade nesse mundo. Eu queria oferecer alguma resposta aqui simples para nós, para que todos entendamos. Nós temos que primeiro fazer uma diferença aqui entre o mal moral, que é o pecado, e o mal circunstancial ou mal natural, no sentido de calamidades, desastres, terremotos. No caso de Israel, a invasão dos babilônios. A Bíblia ela não explica a origem do mal. Mas uma coisa nós podemos dizer, Deus nunca é visto ou retratado na Escritura como o autor do mal, o mal entendido como pecado, o mal moral. Porque este mal é contrário ao caráter de Deus, descrito pelo profeta e por outros autores da Escritura. Dizer que Deus é autor do mal seria dizer que Deus tem uma atitude contrária a Ele mesmo. Ainda que nós não saibamos qual é a origem do mal, a Escritura não revela isso. Mas nunca é Deus atribuído como o autor do mal. Abacuque, ele compreende isso. Ele diz no verso 13 que Deus ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. E que, corroborado por Tiago no Novo Testamento, que Deus a ninguém tenta e ele também não pode ser tentado pelo mal, como pecado. Mas Deus pode enviar juízos temporais, que é o mal circunstancial, temporal, por conta dos pecados dos povos e das pessoas, como a invasão assíria, a invasão babilônica, como as calamidades, desastres, pandemias. Como diz o profeta em Isaías 45, verso 7, que muita gente tem dúvida desse texto. O texto lá diz assim, que Deus ele traz a paz e ele cria o mal. Então as pessoas dizem, pronto, Deus é criador do mal, ele criou. Mas aquele mal ali não é o mal moral de Isaías. Por mais que tudo seja resultado da queda do pecado, este mal de Isaías é a punição de Deus, é a calamidade. É exatamente Isaías profetizando a vinda dos babilônios para punir o seu povo, trazer a disciplina em virtude dos pecados do povo. Então não é o pecado, porque a Escritura ela sempre atribui a responsabilidade do pecado e do mal moral aos anjos caídos que pecaram e aos homens, nunca a Deus. O mal entrou no mundo através do exercício da livre agência de seres pessoais, Satanás e os homens. Isto não responsabiliza Deus moralmente. A Bíblia diz que Deus é santo e que Ele é justo. Então, nós temos a nossa resposta, pelo menos parcial aqui. A resposta a isso é que o mal não é algo criado em si, mas ele é uma atitude em relação a Deus, que é contrária ao ser de Deus, e é feita através da livre agência das suas criaturas. Deus não é o autor do mal, mas as suas criaturas cuja livre agência não é violada e por meio de quem o mal entrou no mundo. Estes são responsáveis. E aqui está o mistério, que nós podemos dizer isso, o que a Bíblia diz a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Que estes atos
mesmo estes atos maus, morais dos homens, não são independentes da vontade de Deus. Deus é justo, Deus é santo, e nada pode acontecer nesse mundo que não esteja de acordo com a vontade de Deus e que não seja determinado, decretado por esse Deus soberano. E o mal só existe porque Deus quis. Do contrário, não aconteceria. Mas ele não é o autor do mal. E ele não é surpreendido pelo mal. Deus é soberano, ele regula e ele decreta os acontecimentos de tudo o que acontece, da sua vontade nesse mundo, mas ele faz isso de uma maneira, ele executa seus planos de uma maneira em que ele não é responsabilizado pelo pecado e pela entrada do mal no mundo, mas sim as suas criaturas, aquele que comete o mal, aquele que Deus dotou com uma agência para agir nesse mundo. Sempre o mal, o pecado, está na responsabilidade dos homens na Escritura e nunca na de Deus. Deus nunca é visto como autor do mal nas Escrituras. Por isso que muitos tentam achar respostas aqui para tentar livrar Deus da equação e acabam com o risco de perverter a Escritura. Porque corre o risco de dizer que ele não é soberano, porque ele não sabe o que está acontecendo, ou ele não decreta, ele não governa o mundo com mão forte, com decretos, ou que ele então não é bom, porque se dizer que ele é o autor do mal significa dizer que Deus então não é bom. Mas o que é que Deus faz? Deus utiliza-se do mal através das suas criaturas para um fim. Ele entra no mundo através de meios secundários, mas para que Deus cumpra os seus propósitos. E Abacuque deveria compreender isso, que Deus, ele controla esse mundo com mão forte, que ele remove reis, ele estabelece reis, e ele disciplina o seu povo como ele quer. Ele pune o ímpio e ele deixa ambos responsabilizados pelos seus atos. E tudo encaminha-se para um fim desejado. Deus faz isso. Ele utiliza-se de quem ele quer para cumprir os seus planos e propósitos. Portanto, nada acontece nesse mundo fora do controle de Deus, fora da vontade de Deus, fora dos planos de Deus e dos decretos de Deus. Por mais que não entendamos isso. E ele continua santo, justo, poderoso, tão puro de olhos que não pode ver o mal, mas os homens são responsabilizados por suas ações diante dele. É o que nós vemos a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Ele age no mundo de uma maneira que nós não entendemos na essência, mas ele cumpre os seus propósitos por meios secundários, através dos livres atos, dos atos maus dos homens, e os mesmos são responsabilizados por eles. E tudo, queridos, aqui entra o meu primeiro ponto de aplicação nisso, após isso, é que tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Jesus Cristo. A cruz de Cristo está no centro da história. Tudo isso era necessário. A entrada do mal no mundo, o mal ser extirpado com a vinda de Jesus Cristo, e então Deus trazendo para si um povo, resgatando um povo por meio de Jesus Cristo para a sua glória, vivendo no novo céu e na nova terra, onde nunca mais haverá possibilidade de pecar, porque o mal será extinto de uma vez por todas com a segunda vinda de Cristo. Dessa perspectiva teológica correta, a existência do mal no mundo contribui para os planos de Deus se concretizarem. E o profeta deveria compreender isso. Se você quer viver nesse mundo com paz, se você quer viver nesse mundo com sentido, você deveria abrir mão, algumas vezes, da sua mente filosófica. Nós devemos abrir mão da nossa mente filosófica e descansar nas respostas de Deus. Descanse no poder de Deus, descanse nos caminhos de Deus, que muitas vezes não são misteriosos. Muitas vezes nós não compreendemos a sua justiça, a sua maneira de agir no mundo. Mas você precisa descansar, por mais que você não entenda. Há um Deus que está no controle. Descanse como Abacuque irá descansar nos métodos de Deus, no agir de Deus, nos planos de Deus para com esse mundo e para com este povo. Descanse você também. Descanse vocês também. Segundo ponto aqui da minha aplicação é orar e perguntar a Deus. Muitas pessoas, alguns creem que os seres humanos devem orar, claro, mas nunca devem fazer perguntas a Deus, porque irá aparecer questionamentos abertos aos caminhos de Deus. Mas o livro do profeta Abacuque é estruturado assim, ele está cheio de perguntas, mas que são dúvidas sinceras do profeta
a Deus e das respostas sábias de Deus. Então, sim, nós devemos orar e sempre apresentarmos a Deus de forma sincera as nossas dúvidas, abrir o nosso coração diante de Deus, apresentar as nossas angústias, aquilo que aflige a nossa alma, ou talvez que confronte o nosso entendimento de fé momentânea. Abacuque, ele fez isso, e eu queria lhe encorajar a orar a Deus e a esperar em Deus, como Abacuque fez. Ele ora, ele se apresenta as suas dúvidas, suas queixas a Deus, e então ele se põe na sua torre de vigia, como ele diz: colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ore e aguarde a resposta de Deus. Aguarde expectante. Aguarde confiante, em sujeição à resposta de Deus. Não desanime, não desfaleça, mas tenha paciência. Se você confiar em Deus, Deus responderá, ainda que não seja o que você gostaria ou da maneira que nós gostaríamos, mas sempre será o melhor. Abacuque tinha uma expectativa de resposta e Deus respondeu, mas não da maneira que ele esperava. Nem sempre Deus responde da maneira que nós esperamos. E esse é o terceiro ponto. Nem sempre Deus faz isso. Entenda isso. Nem sempre Deus responde de acordo com as nossas expectativas. Nem sempre Deus explica tudo de forma satisfatória a nós. E nem sempre somos capazes de compreender tudo o que Ele diz ou o que Ele faz. Nem sempre. Mas, por outro lado, Deus nos garante que os seus caminhos são de acordo com o seu caráter, justo, santo e perfeito. E que, além desse fato que traz segurança, mesmo que nós não compreendamos algumas situações, ele nos chama a vivermos pela fé, porque nós veremos a semana que vem, é isso que ele dirá: o justo viverá pela fé. No final, meus irmãos, no final, as respostas às nossas orações e dúvidas é confiarmos nos caminhos de Deus. É confiarmos em Deus. Você precisa confiar nos caminhos de Deus. Ele é o Deus que conduz esse mundo com mão forte. E Ele é o Deus que conduz esse mundo para um propósito, com um propósito e para um final. Portanto, ore, espere nele e aquiete o seu coração. Desejo que Deus abençoe as nossas vidas com o estudo de hoje. Oremos a Deus. Ó Pai bendito, obrigado mais uma vez, ó Deus, pela exposição da Tua palavra. Que eu lhe peço que o Teu Espírito aplique ela em nossos corações. Produza prática de vida e vida em Cristo Jesus, sossego da nossa alma e confiança no Senhor, ó Pai. Se nós oramos nos méritos do Senhor Jesus. Amém.